Bom, olá a todos. Hoje eu vou falar sobre uma pergunta aqui que o nosso amigo Vitor fez para nós. Eh, Ele quer saber a minha opinião sobre as proteínas vindas de animais, né? Sobre a minha opinião com relação às proteínas animais para a nossa saúde e se elas são boas ou ruins, ou depende do contexto, né? Então, a questão é simples. Nós temos que ver a evolução, né? É, o que significa dizer que ainda tem muita coisa em estudo hoje. E, e se for pensar o quanto nós, seres humanos, evoluímos, nós vamos ver que hoje em dia existe muita coisa que poderia ser diferente em relação à alimentação. A questão é que ainda nós não estamos completamente preparados para adquirir essa nova mudança. Então, existem fatores muito importantes a serem considerados aqui. E nós estamos vendo somente a proteína, né? Não estamos falando de substâncias tóxicas que são injetadas nos animais, ou que estão nas rações dos animais, ou que estão ou de outras substâncias que fazem mal à nossa saúde. Analisando simplesmente as proteínas, tá? Não vou entrar em detalhes em relação ao veganismo, a importância disso com relação ao meio ambiente. Vamos focar nas proteínas, as moléculas proteínas, ok? Então, analisando somente as proteínas animais, é, é óbvio, sem sombra de dúvidas, que elas são, de certa forma, completas em termos bioquímicos. Então, em termos bioquímicos, elas são completas, elas têm todos os aminoácidos essenciais, porque o animal, quando come, ele tá comendo, por exemplo, uma vaca, um boi, eles estão comendo todos os ingredientes contidos em plantas, né? E dentro do corpo do animal, esses nutrientes são processados e, de certa forma, ocorre dentro dele, né, a síntese de proteínas, assim como ocorre em nós. E, e essa síntese de proteínas acaba resultando em proteínas completas, com todos os aminoácidos essenciais e tal que o animal precisa. Então, para fazer músculos, para fazer qualquer tipo de tecido que necessite proteínas, que necessite proteínas complexas, né? Então, o organismo dele é capaz de fazer. A mesma coisa o nosso organismo, né? E o nosso organismo também é capaz de sintetizar proteínas, por isso nós precisamos obter os aminoácidos para fazer essas proteínas. Lembrando que as proteínas são feitas de aminoácidos, são moléculas menores, né? Então, portanto, nós precisamos é, da obtenção desses aminoácidos. Os aminoácidos essenciais a gente precisa obter através da dieta, que são 9 aminoácidos. E, enfim, a gente vê, obviamente, que as proteínas animais são completas, têm todos os aminoácidos essenciais, ou seja, os que precisam ser obtidos através da dieta. Agora, elas são boas ou ruins? Vamos ver ao longo do vídeo, né? A questão das plantas, né?
A questão das plantas, você tem proteínas também, como todos sabem, porém essas proteínas são diferentes, são proteínas que estão envoltas, né? Então, estão envolvidas em fibras, em carboidratos complexos, carboidratos integrais, né? Que são complexos, então, tais como as fibras, né? Então, tudo isso gera uma dificuldade maior na obtenção dessas proteínas, né? É uma digestão, né? Diferente do que na carne do animal, mas tudo lembrando, né, que o nosso corpo tem uma maquinaria, né, justamente desenvolvida para a quebra desses carboidratos complexos, e por isso pode demorar um pouco mais, um pouco menos, dependendo da, da, do organismo, se está acostumado a obter essas proteínas ou não. A questão também é acostumada no sentido de, por exemplo, eu não posso dar para um organismo, por exemplo, uma pessoa que está morrendo de fome, né? Isso vai ser fácil de entender. Por exemplo, eu não posso dar uma criança que está subnutrida. Eu não posso dar um carboidrato complexo, que ela não vai ter enzima para metabolizar aquilo. Ela vai morrer de fome do mesmo jeito, porque não vai ter enzima para isso, né? Então, a questão é que a gente está analisando aqui é a capacidade do organismo de ter enzimas que vão degradar aqueles nutrientes. Isso é um ponto muito importante, porque hoje em dia a gente está com substâncias muito fáceis, né, de serem obtidas, porque a questão da, do refinamento, né, a questão do refinamento é uma coisa muito importante, e porque as indústrias refinam muito, né? Então você tem carboidratos que são refinados, acaba diminuindo a quantidade de enzimas que o nosso corpo precisa fabricar. E com isso, quando você dá um carboidrato complexo, integral, o organismo rejeita. Por exemplo, pessoas, quando você fala, você precisa comer mais alimentos integrais. E aí a pessoa fala, não, meu corpo não se adapta bem. Obviamente, por quê? Porque ela está acostumada a só receber carboidratos refinados. Aí quando você pula para uma dieta mais integral, ela não tem enzimas, não tem capacidade de se dar bem com aquilo, né? Porque ela está acostumada à alimentação refinada, macarrão, né, refinado, farinha branca, pão branco, né? Arroz branco. Então é óbvio que ela não vai se adaptar bem de forma imediata a uma alimentação integral. Tem que se acostumar primeiro. Tem que fabricar novas enzimas, fabricar mais enzimas, na verdade. E aí ela vai estar apta a desenvolver uma dieta mais integral. É, então, existe, né, uma mudança, por exemplo, para quem quer comer pão, né? Pão integral, ela não pode mudar simplesmente do pão branco para um pão integral de uma vez. Ela tem que mudar para um pão metade metade, depois para um pão integral, para acostumar o intestino e tudo, né? O sistema digestivo. Então, tudo isso tem que ser bem pensado. E essa é uma questão importante. Voltando a falar sobre as proteínas de origem vegetal, elas não são completas como a carne, tá? Então, você vai encontrar falta de alguns aminoácidos. Então, em questão
de ser completa, ela não é completa, mas você pode fazer uma mistura. Aí é que está a parte legal da coisa. Você pode misturar diferentes tipos de proteínas, né? Por exemplo, arroz, feijão, são essa mistura arroz-feijão é muito famosa no Brasil porque elas duas juntas, elas uma completa a outra. Então você tem os aminoácidos do arroz, os aminoácidos do feijão, ambos completam a falta de um, né, completa a falta que tem no outro, que não tem no outro. Então, e por aí vai. Então você pode ter proteínas como a proteína de soja, proteína da quinoa, e essas proteínas, a quinoa e a soja, são proteínas completas. São proteínas completas e por isso tem todos os aminoácidos essenciais. A questão única aí é que a diferença vai ser na absorção dessa proteína. Aí está o outro fator. Então, agora entrando então numa parte diferente da sua pergunta, que é a capacidade de absorção dessas proteínas. A capacidade de absorção delas é diferente. Então, a proteína de origem vegetal é uma proteína mais difícil de absorção e bioavailabilidade, bioavailability em inglês, né? Então você fala que a gente fala em português biodisponibilidade, né? Melhor dizendo. Então a gente tem que pensar agora em quanto a gente vai absorver dessa proteína, digerir essa proteína, quebrar em aminoácidos, absorver para a corrente sanguínea, e quando está na corrente sanguínea, a gente chama isso de biodisponibilidade. Então, quando chega na corrente sanguínea, é que a gente está com a molécula disponível para ser absorvida e usada pelo nosso organismo, né? Então, óbvio que a proteína animal é mais rapidamente absorvida, tem uma biodisponibilidade maior, e vai chegar na corrente sanguínea mais rápido e vai ser usada pelo organismo mais rápido, vai sintetizar proteína, né, no pós-prandial mais rapidamente, ao contrário da proteína vegetal. Isso vai ser mais lento e para algumas proteínas de origem vegetal vai ser mais lento, dependendo de uma da outra, não são iguais. Então, você tem proteínas de certos vegetais mais demorado, outras mais rápidas. Tá? Então, eu quis dizer com relação à proteína da soja e da quinoa, são proteínas que são completas, tá? E elas têm todos os aminoácidos essenciais. A única coisa, então, que vai diferir aí é a taxa de absorção, tá? Desses aminoácidos. E, então, essa é a parte fundamental que precisa ser entendida aí, tá? Agora a questão de se é ruim ou bom, né? Quando a questão é bom ou ruim, a gente vai ter que falar sobre doenças, né? Então, significa que, né, que a sua pergunta aqui são boas ou ruins? A proteína animal, quando em excesso, existem alguns estudos que podem, dizendo que podem gerar, quando em excesso, certas doenças como a diabetes, tá? Então, isso é uma coisa que pode acontecer. Obviamente, a proteína animal não vem sozinha, ela vem com gorduras, né? Então, se você optar só pela proteína, a gente não está entrando agora em gorduras, então só falando de proteínas, né?
elas são, em excesso, elas podem ser prejudiciais, ao contrário da proteína vegetal, que como ela vem equilibrada e com uma absorção mais lenta e com uma taxa de, de quantidade de proteína mais baixa do que a proteína animal, isso faz com que gere um equilíbrio no organismo. Então, você diminui a taxa e você diminui a possibilidade de certas dessas doenças, né, como a diabetes. Tudo isso é muito importante a gente analisar aqui, porque a gente vê que na natureza foram feitas todas as coisas em equilíbrio, né? Então, como eu disse anteriormente, no começo, você está vendo proteínas ali complexadas, né? Com fibras, com carboidratos complexos, e aí quando a gente pega e começa a digerir, né? A gente começa a ter a digestão de proteínas, digestão de carboidratos, digestão, né? Dessas vitaminas que estão ali no contexto da água, né? Das moléculas de água que estão ali também inseridas, tudo isso tem uma energia diferente da questão de quando você recebe aquele alimento de origem animal, né? A proteína está inserida num contexto único que ela só está ali como proteína, sozinha, né? Não tem fibra, né? Ela tem o que? Ali tem músculos, né? Não sei, dependendo de que órgão você está fatiando ali, é praticamente músculo, tendões e gorduras. Então, né, não entrando na questão da gordura, né, porque vai diferir também dependendo da parte do animal que está sendo cortada, né, peito de frango, por exemplo, tem quase nada de gordura, ou nada, então depende, né. Então é só a questão da proteína é que você está depositando no seu corpo muita proteína, e isso vai exigir do corpo é, um aumento de acidez no estômago, né? Um aumento da. Isso pode ser positivo, pode ser negativo, depende do contexto. Por exemplo, para uma pessoa que tem problemas gástricos, excesso de acidez pode gerar problemas gástricos, gastrite. Então, isso pode não ser tão benéfico. Agora, do ponto de vista vegetal, você tem esse equilíbrio. Então, vai ser absorvido de forma mais lenta, vai ser disponibilizado para o organismo de forma mais lenta. A síntese proteica na formação de músculos e tecidos já vai ser mais lenta, tá? E isso analisando para um atleta, praticante de atividade física que necessite ganhar massa muscular, é óbvio que ele vai optar por uma proteína de origem animal, porque ele vai ter maior abundância, maior capacidade de absorção rápida, né? Pós-prandial, a absorção é muito mais rápida, não tem nem conversa, e você tem uma maior disponibilidade daqueles aminoácidos, fazendo rapidamente síntese de proteína para os músculos. Então, agora, o contexto aqui é muito importante, porque se você pegar as proteínas que eu falei de forma a gerar, vamos supor assim, vamos colocar nesse contexto de atividade física para um atleta que quer ganhar massa muscular. Você tem que pegar e comer muito mais proteína de origem vegetal, justamente pelo fato de você estar fazendo esse paralelo, essa troca. Então você precisa justamente desse. Então você precisa aumentar a quantidade de proteína vegetal. E é importante disso é que você vai ter que usar de ferramentas que hoje existem, né, que são os suplementos.
né? Então, um atleta de praticante de atividade física, novamente repetindo, que queira ganhar massa muscular, ele não vai poder simplesmente trocar da água para o vinho, trocar uma dieta de proteína sem fazer suplemento aqui nenhum, sem falar sobre suplemento. Mas você não vai poder trocar simplesmente uma dieta animal, de origem animal, para uma dieta de origem vegetal e querer ter o mesmo desempenho. É praticamente, é muito complicado fazer isso de forma igual. Para ser de forma igual, você vai ter que aumentar a quantidade de proteína vegetal, né, na sua dieta e de forma de suplemento, tá? Então você vai ter que e muito variável e tem que ter muita variabilidade. Não pode ser só um tipo de proteína, tem que ser várias. Por exemplo, você pode fazer uma mistura de soja, quinoa, amaranto. Você pode fazer um pó, né? Fazer o pó, pegar, misturar esses pós e fazer o suplemento ou comprar pronto. Hoje em dia já vem pronto, pós que estão misturados já com vários tipos de proteína, proteína de grão de bico, de ervilha, proteína de arroz, né, de soja, como eu já falei, tudo isso misturado, né? E você já tem o suplemento. Então você tem vários aminoácidos já todos aí, todos os aminoácidos essenciais, porque você já tem todos eles misturados ali, que vem, né, de um, que vem do outro e tal. E aí você faz essa troca. Aí você é capaz de fazer essa troca sem problema nenhum de proteína. Vamos supor, você é um atleta que quer virar vegano, né, e quer ter mesmo desempenho físico, mesmo no treino, e quer ter o mesmo desempenho em termos de ganho de massa, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que aumentar a quantidade de proteína vegetal, nesse caso, né, porque você vai ter uma absorção mais lenta, então você vai ter que ter é, uma disponibilidade mais lenta. Então você vai ter que fazer essa troca com esse pensamento de que você vai ter que ter suplemento e, e aumentar a quantidade de proteína. Isso é claro. Aumentar a quantidade e aumentar a variabilidade. Então você vai ter que ter um suplemento com todos esses ingredientes misturados, tá? Isso é uma coisa que eu tenho certeza que faz parte da sua pergunta, justamente continuando, né? Que tem outra sua pergunta aqui. Então, respondendo à questão de se é bom ou se é ruim, existem muitos estudos que indicam que proteína animal em excesso é ruim para diabetes, mas isso está muito ainda engatinhando e eu não sou a pessoa ideal para falar em termos de, de proteína exclusivamente, porque a gente sabe que o excesso de proteínas, eles podem, vamos supor, só em termos de proteína, gente, eu só estou falando porque a carne ela vem inserida em um monte de substâncias tóxicas, vem junto com ela, como eu já falei no começo. Analisando só a proteína, a gente vai ter que ver que proteína em excesso pode causar diabetes, né? Mas é uma coisa que eu falei que está engatinhando ainda, mas é uma coisa que pode também acontecer, é ter problemas renais, tá? Porque como ela é muito rapidamente absorvida e rapidamente metabolizada, você vai gerar um metabolismo muito mais acelerado para os rins, coitados, que vão ter que se virar nos 30 aí para fazer essa filtragem, né? Vai ter que ser filtrado todo esse aminoácido em excesso, toda essa proteína aí que está chegando. Então, tudo isso sobrecarrega rins, tá? Então, isso é importante. Da mesma forma que como eu sempre falo, né? Se você é um praticante de atividade física e você usa tudo aquilo que você consome, ok, tudo bem.
O problema é quando você não consome tudo aquilo que você usa. Agora, a pergunta é como saber se você está usando tudo aquilo que você está consumindo? Essa é a grande pergunta. Então, se você não consumir tudo que você está ingerindo, vai ter excesso. O excesso vai causar doença, vai causar problemas, distúrbios no pâncreas, fígado e rins, principalmente. É sempre assim que acontecem as coisas, porque são os órgãos que são responsáveis pela metabolização desses ingredientes. E, além disso, você pode ter outros fatores, né, que vão ser como, como escada, né? Vai um descendo e acabando com o outro. Então, esses órgãos, como são órgãos vitais, então acabam influenciando a ação de outros órgãos, né? Por exemplo, tireoide, tudo começa a virar uma bagunça, né? São moléculas anabólicas, isso é muito importante falar. As proteínas de origem animal, elas têm uma alta, tem a leucina, tem aminoácidos, são as proteínas de origem animal, isso é muito importante dizer, são muito anabólicas, né? E esses aminoácidos, como eu falei, a leucina também é muito anabólico e também faz estimular muito, né, a produção de hormônios no organismo, tá? Então, olha só a cascata de eventos aí que você tem. Então, muita proteína animal, excesso de anabolismo, e isso pode gerar repercussões no organismo, de forma a ocasionar distúrbios metabólicos, né? Anabólicos em termos de, de, de funcionalidade dos órgãos, é, dos músculos e músculo cardíaco também, né? E é muito importante também ressaltar endocrinologia aqui, né? Então a questão de estímulos endócrinos, né? Testosterona, todos esses hormônios sexuais, e não só os sexuais também, né? Mas corticoides, né? Então, tudo isso fica super estimulado. Do contrário, por isso que a gente tem, na nossa experiência como profissionais da área de saúde, a gente tem uma experiência muito forte quando a gente vê pacientes que saem de uma dieta rica em proteína animal ou rica em carnes, de modo geral, quando a gente tem pacientes que saem dessa dieta para uma dieta vegana restrita, a gente tem uma melhoria em quadros, assim, em 2 semanas. O paciente não tem mais diabetes, o paciente não tem mais hipertensão, não sofre mais de distúrbios metabólicos, por exemplo, já obesidade já vai diminuir, obviamente, não tem nem o que conversar. Então, tudo isso, o que mais? Osteoporose também, a gente já tem casos que você já vê, só pela pessoa se tornar vegana, ela já a osteoporose dela já melhora absurdamente. E você tem outros fatores também, tireoide, tudo começa a funcionar direito. Os rins também, pessoas que têm insuficiência renal. Então, tudo isso mostra para a gente que é realmente uma coisa que tem que ser levada em consideração, não é para se deixar de lado. Agora, a questão de atletas que fazem uso, né, como eu falei, precisa tomar cuidado, mas simplesmente porque o excesso é o que vai causar as doenças, né? Então, se você consegue ter uma noção que tudo que você está ingerindo está sendo utilizado pelo seu organismo, ótimo, maravilha, mãos à obra, continue fazendo aí. Agora, a questão de, por isso que eu falei até mesmo de transformar
de modificar, né? Na verdade, a sua dieta de origem animal para uma dieta de origem vegetal e fizer as mudanças que eu falei, aumentar a quantidade de proteína e colocar variabilidade, né, na sua mistura, né? Isso daí completa. Não tem o que fazer, não tem o que mexer. A questão fica, de novo, exclusivamente na questão de excesso. Então, vai ser igual. Por isso que, nesse contexto, se eu pegar mesma quantidade de proteína animal, mesma quantidade de proteína vegetal, ou aumentar a quantidade de proteína vegetal para suprir a quantidade de proteína animal que eu estava me alimentando antes, se eu tiver isso, então, vamos lá, de novo, se eu tiver isso muito bem feito, proteína animal, aí eu troco para uma quantidade de proteína vegetal, que supre aquela de proteína animal, e supre as minhas necessidades, eu estou em equilíbrio. Eu estou em equilíbrio. Se eu sair desse equilíbrio, vai de novo gerar doença. Então, não adianta você me perguntar se a proteína animal é boa ou ruim, a proteína vegetal é boa ou ruim. A gente vai chegar na mesma questão. O excesso é que está fazendo mal para o nosso organismo. A única questão pontual aqui que eu tenho que ressaltar é a questão de anabolismo, né? A proteína animal, ela é muito mais anabólica do que a proteína vegetal. Se você pegar e, e inserir no suplemento que você está tomando aminoácidos anabólicos, né? Pronto, acabou. Você encerra aí a questão. E aí você tem de novo no suplemento, né? A questão anabólica atuando aí, né, para suprir a questão da proteína animal. E é óbvio que se você, de novo, eu tenho que repetir sempre isso, se você gerar aquele excesso, vai dar problema. Então, não é questão de proteína animal ou questão de proteína vegetal são ruins. Ou, né, a questão é sempre do excesso, tá? Eu gosto sempre de falar que na natureza tudo vem equilibrado. Por isso que eu gosto de... Eu não sou praticante de atividade física, então eu gosto eu já sou vegano há 8 anos, então não faz diferença para mim. Eu obtenho todos os nutrientes que eu preciso dos vegetais e não uso nenhum suplemento. Nunca usei. E estou vivo aqui. Eu estou vivo aqui, eu estou falando com vocês, graças a Deus, com saúde. E a questão é puramente, se por acaso, vamos supor, eu preciso fazer atividade física agora, eu preciso ganhar massa muscular, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar minha quantidade de proteína, eu vou aumentar minha ingestão de proteínas. Quem sabe eu vou tomar um suplemento, porque aí eu vou ver, por exemplo, eu estou fazendo academia, estou me matando na academia e não estou conseguindo crescer massa muscular. É óbvio. Significa que eu estou com catabolismo muscular. Significa que eu estou com perda de massa ou não estou ganhando nada. Significa que eu tenho que ingerir mais proteína. Então, eu vou fazendo minha análise. Eu mesmo vou fazendo minha análise. Então, eu vou aumentando minha porção de proteínas, vou suplementar mais, vou aumentar mais, vou comprar aqueles suplementos que tem inserção de aminoácidos anabólicos, né, coisa que nos vegetais tem muito pouco. E aí vou fazendo esse incremento. Não preciso me tornar de novo um carnívoro para fazer isso. Eu posso muito bem me adaptar a uma dieta restrita e simplesmente fazer o que eu acabei de falar, aumentando proteína, aumentando e vou vendo, estou ganhando massa, ótimo, continuo ganhando, continuo fazendo. Se eu ver que estou ganhando massa, estou aumentando de peso, estou ganhando massa magra, né, não massa gorda. Então, isso significa que está fazendo efeito. Então, é assim que tem que analisar. Não dá para a gente falar como é que eu vou saber dentro de mim se eu estou usando todos os ingredientes que eu estou colocando para dentro. É impossível. Não tenho como perguntar para as minhas células lá dentro se elas estão usando tudo que eu estou dando para elas. Agora, eu sei, no meu caso, que eu não pratico atividade física,
para ganhar massa e tal. No meu caso, eu sei que eu estou usando todos os ingredientes, porque eu sei que, por exemplo, se eu quero fazer uma atividade física mais extenuante, eu já não vou ser capaz, eu vou ter que me alimentar mais, eu vou ter que suprir aquilo. Então, eu sei disso, eu sou consciente disso. Então, se eu quero começar a jogar bola, eu quero fazer basquete, eu vou ter que me alimentar mais. Eu vou ter que dar mais energia também, não é só proteína, vou ter que dar mais carboidrato também. Então, por aí vai, já é uma questão pessoal, né? Então, acho que com isso a gente pode encerrar essa questão, tá? E a outra pergunta que você me passou é qual a importância da proteína e do carboidrato na alimentação do ser humano? Um tem mais relevância do que o outro, ou os dois têm o mesmo grau de importância? Poxa, acabei de falar isso, né? Na verdade, é, é como você acabou de ouvir em questão dos exemplos que eu acabei de dar em relação ao começar a jogar basquete, né? Eu estou acabando de começar a jogar basquete e eu preciso de mais carboidrato e de mais proteína, né? A questão aqui é muito simples, você tem que... Não existe, na verdade, qual a importância da proteína e do carboidrato se um tem mais importância do que o outro. Porque é, se eu não der carboidrato, eu morro do mesmo jeito. Assim, a questão é, eu preciso de energia. Da onde eu vou obter essa energia? Através do carboidrato, né? Existe uma coisa muito interessante que é quando a gente se submete, vamos supor, infelizmente isso acontece nas crianças que passam fome nos países da África e tal, né, principalmente, a gente tem o que que seu corpo vai usar primeiro, né? Se você está passando fome, o seu corpo vai usar toda a questão, é, tudo que é assim, você vai se consumir, né? Você vai se consumindo. Então você vai usar gordura, você vai usar todo carboidrato, você vai usar primeiro, vai acabar o carboidrato, você vai usar gordura, né? E por último, você vai usar a proteína. Proteína é por último, por quê? Porque a proteína precisa de proteína. Nós precisamos sintetizar enzimas. Agora, a questão, se você não sintetiza proteínas porque não está se alimentando, aí o corpo para de fazer isso, né? Ele economiza energia. Então, a questão, todos são importantes, né? Não é... Gordura também é importante. Então, vamos tentar encaixar isso dentro do seu conceito, que é a atividade física, né? Você fala aqui relacionada a praticantes de atividade física, atletas de alta performance. Há muito se ouve que os mesmos devem sempre ter uma dieta rica em proteínas, que proteína é muito importante para a construção de músculos, manutenção, etc, etc. Reparo, e pouco se fala sobre o carboidrato. Sim, aí você fala, isso daí está mudando, por quê? Porque a questão é óbvia, né? A questão é, se eu não tenho carboidrato, eu não tenho energia para fazer nenhuma atividade física. A questão do carboidrato foi mudada agora, e está sendo mudada agora no Brasil e em todo o mundo, porque os atletas veganos, eles estão fazendo muita utilização de carboidratos junto, né? Então, olha que interessante. Existe, existe uma coisa muito interessante aqui. Se você, né, se eu, por exemplo, eu sou vegano, eu estou fazendo uma dieta agora para ganhar massa e eu quero... A minha dieta é riquíssima em carboidratos. Riquíssima em carboidratos, não tem dúvida nenhuma. Porque eu só me alimento de plantas. Então, e todas as plantas têm carboidratos e proteínas juntas, né? Então, não tem como tirar. Eu vou só tirar aqui a proteína e pronto. Aí eu só como a proteína, não vou comer o... Não tem como. É impossível
eu separar isso. Tá, os dois juntos estão lá dentro dos vegetais. Agora, a proteína animal, não. Ali, quando é carne, é só proteína. É muito pouco carboidrato, é quase nada de carboidrato, zero. E dependendo, né, do... então, o que que eu estou fazendo aí? Estou fazendo uma questão... é, tô analisando uma questão que é muito importante. Quer ver? Eu vou mostrar uma... Mostrar não, né? Eu vou pegar uma foto aqui para ter como exemplo. Então, por exemplo, o frango. Frango tem o peito de frango, 158 calorias, 32 gramas de proteína, não tem nada de carboidratos e tem 3 gramas de gordura. Zero de carboidratos, tá vendo só? Zero. Então, como eu vou fazer? É, se eu procurar me alimentar só de frango, eu vou morrer, eu não vou conseguir fazer atividade física, eu vou ter zero energia, eu não vou ter nada de energia. É óbvio, é por isso que está mudando isso, entendeu, Vitor? Porque hoje em dia está se vendo a importância do carboidrato. Eu preciso de carboidrato, a minha performance vai ser muito melhor. E olha, mais uma coisa importante. Se eu tiver mais carboidratos junto com proteína equilibrado no meu organismo, eu tenho uma reserva de carboidrato muscular. Eu consigo ter uma reserva de carboidrato muscular. Você sabe o que é isso? Eu posso fazer uma maratona muito melhor do que uma pessoa que come carne. Eu posso correr muito mais do que uma pessoa que come carne. Entendeu? Então, uma dieta em proteína, rica em proteína, por isso, exatamente por isso que está mudando isso hoje em dia. Porque finalmente viram que para aumentar sua performance você precisa ter reserva de carboidrato. Se você não tem reserva de carboidrato, a sua performance vai estar horrível. Não, porque eu só como proteína, porque proteína vai me dar músculo. Tá, legal. Mas eu vou correr uma maratona e você vai ficar parado no meio da corrida. Então não tem muito nexo. E nem questão de maratona, no meio de uma academia mesmo. Você está fazendo academia, você tem muito mais força. Você tem muito mais força para levantar peso do que uma pessoa que é carnívora, que faz questão de comer só carne, carne e salada, sei lá. É, é uma coisa, é muito complexo isso, porque se você não tem, já é difícil obter carboidratos de forma complexa, né? De forma, por exemplo, eu quero comer alface e carne. Aí você vai lá, só come alface e carne. Para eu conseguir ter reserva de carboidrato só comendo alface e carne, não vai dar certo. Não vai dar. Eu preciso comer muito mais carboidrato que alface e carne, entendeu? Não dá, não, isso não vai dar. Então eu preciso realmente do carboidrato. Por isso que está se dando mais valor para isso hoje em dia. Eu vou ter, se eu for competir com uma pessoa que é carnívora, se eu sou um atleta fisiculturista e eu sou vegano e ele é carnívoro, eu vou ganhar dele, vou ter mais força. Não tem conversa, tá? Se eu fizer a minha dieta equilibrada, como eu falei até agora, né, questão de quantidade de proteína, variabilidade, né, fazer aquele suplemento com aminoácidos anabólicos, acabou, eu vou estar muito em vantagem. Eu vou estar muito mais em vantagem do que um carnívoro, entendeu? É isso que tem que ficar claro aí para você. Então é isso, tá? Quer ver, ó? O frango não tem nada de carboidrato, mas eu como tofu. O tofu já me dá 2 gramas de carboidrato por. Isso eu estou falando de cada 100 gramas. 100 gramas. 100 gramas de um peito de frango tem zero carboidratos. E o tofu já me dá 2 gramas de carboidrato. E o feijão já me dá 24 gramas de carboidrato. E eu tenho 9 gramas de proteína no feijão e 17 gramas no tofu. É, e se eu pegar amêndoas, 100 gramas de amêndoas,
eu tenho 21 gramas de proteína e 22 gramas de carboidrato. Ou seja, eu estou em vantagem do que aquele cara que só come o frango. O cara que só come o frango, ele vai estar fraco. Ele não vai ter energia. Entendeu? Não tem o que fazer. Você precisa do carboidrato. Não tem conversa. Tá? Então, é por isso que está se dando mais valor hoje em dia para a questão de praticantes de atividade física e tal. Tá bom? E atletas, como você falou, de alta performance. Se eu não tiver carboidrato, eu vou ter baixa performance, né? Não tem o que fazer. Tá bom? É isso, Vitor. Acho que por enquanto é isso, tá? Qualquer dúvida, a gente vai se falando por WhatsApp. Você sabe que você sempre pode me contactar, tá bom? É isso aí, um abraço, fica com Deus e até a próxima.